capítulo 6. Versículo 12. Efésios 6, 12. Efésios 6, 12. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Só o versículo 12. Curva a sua cabeça só um instante. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós estamos na tua presença para te louvar, para te glorificar, para te bendizer, para declarar a tua grandeza, a tua rica e infinita misericórdia. Pedimos, meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor venha levar a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo e a obediência da tua própria palavra. E quanto a mim, Deus, eu vou trazer essa palavra que eu diminua, mas que o Senhor, que é Deus, seja engrandecido neste lugar e na minha vida, no nome de Jesus. Amém. Amados, interessante esse texto, porque ele dá vazão para nós falarmos de muita coisa, mas uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender é que o diabo, nosso adversário, a palavra de Deus diz em João 10, 10, que ele veio matar, roubar e destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo que o diabo quer é destruir a sua vida, a sua alegria, a sua paz, o seu casamento, tudo que concerne a sua vida, o diabo quer destruir, quer desfazer. E para isso, queridos, na maioria das vezes, ele tem lançado pessoas contra outro, marido contra mulher, irmão contra irmão, crente contra outro crente, denominação de igreja contra outra igreja, porque o trabalho dele, ele é o maligno, e ele só se manifestou para fazer o mal, para a destruição, para a perdição. Ele não tem nada de bom para acrescentar a ninguém, nem para fazer por ninguém. Mas veja, Satanás, ele é limitado nas suas ações. A palavra de Deus diz que ele vive ao teu redor, procurando uma brecha, para que possa entrar e devorar e destruir. E tudo que ele precisa é de alguém que dê brecha. Se na sua vida espiritual você der brecha para Satanás entrar, ele vai entrar para destruir a tua vida espiritual, ele vai tentar para atrapalhar o progresso espiritual da sua vida, o progresso espiritual da sua família, o progresso espiritual da tua igreja. Por quê? Porque o diabo, ele só quer uma oportunidade para provocar destruição. Nós somos levantados por Deus para sermos aqueles que vamos edificar o reino de Deus aqui na terra. A palavra de Deus diz que ele nos chamou para ser luz, para proclamarmos a grandeza dele. Pedro chega a dizer que nós somos a nação santa, o sacerdócio real de Deus, a fim de proclamarmos a grandeza daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós temos que entender isso, porque o inimigo, meu irmão, ele não brinca, ele só quer destruir. Você precisa ter isso na sua mente. Todo o tempo, 24 horas por dia, Satanás não dá treva, ele vem tentando para tentar atrapalhar a sua vida de alguma maneira. E muitas pessoas já tiveram a sua vida espiritual esfriando. A palavra diz: olha, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que menos as pessoas querem nesses últimos dias é se sujeitar a Deus, é buscar a Deus, é orar, é consagrar, é ler a Bíblia, é evangelizar. As pessoas não estão querendo mais isso, estão se acomodando, e por isso Satanás tem tomado vantagem em cima de muitos, não de todos, glória a Deus, que a igreja do Senhor continua prevalecendo e vencendo na terra, mas em cima de muitos que estão vivendo relaxadamente, o diabo tem se avantajado. Por quê, meu irmão? Nós temos que entender que fomos chamados como soldados para uma guerra. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2, 4, meu irmão, nenhum soldado tem sido arregimentado cuida nas coisas desse mundo, antes cuide em agradar aquele que o regimentou, que é Cristo. E nós precisamos tomar esse entendimento e nos levantarmos como soldados de Cristo, tomarmos uma posição e começarmos a buscar o Senhor, a orar, a combater contra as hostes do mal, porque senão, querido, se nós deixarmos, o inimigo vai
entender isso. Muitas vezes vivemos uma situação e já achamos que o culpado é o nosso irmão. Por exemplo, eu já achei que o pastor Fábio é o culpado de uma situação que eu estou vivendo, queridos. A Bíblia é clara quando diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A minha luta não é contra o meu semelhante, não é contra o meu irmão, o meu semelhante. A Bíblia diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. A Bíblia diz que eu devo me unir com ele para que nós sejamos vencedor. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse ser forte. É melhor serem dois do que um. Não andarão dois juntos se não houver três de acordo. Diz Amós 3:3. Por isso nós temos que ter o entendimento que a nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra a denominação A ou B ou C. A nossa luta é contra o diabo. Paulo chega a exortar os filipenses, meu irmão, para lutarem pela fé evangélica, para se unirem e lutarem para defender a fé. Os crentes, meu irmão, muitas vezes estão desagradiando entre si. Como eu escuto provocação, você liga a televisão, tem um pastor da denominação tal, jogando farpas para o outro da outra denominação, e assim vice-versa. E quando o povo luta entre si, a Bíblia diz, havendo contenda entre vós, já é completa derrota. Queridos, se haver uma igreja é problema quando há divisão dentro dela, quando há contenda dentro dela. Por isso, queridos, nós temos que entender, a minha luta não é contra o Anderson, não é contra o irmão Roberto, não é contra a irmã fulana, o irmão Beltrano. A minha luta é contra o diabo, e para lutar contra ele eu preciso estar, meu irmão, preparado, tomar toda a armadura de Deus, como diz Efésios, me colocar em posição e começar a avançar contra esse inimigo que veio para matar, roubar e destruir, queridos. Sua maior perda de tempo é quando você se ocupa em achar que a pessoa é o teu inimigo, que fulano de tal é o teu inimigo. Não, amados, que o teu marido é o teu inimigo. O teu inimigo é espiritual. O teu inimigo é aquele que te inveja por ser a primazia da criação de Deus. O teu inimigo é aquele, meu irmão, que foi lançado por terra, foi destituído da posição que ele tinha, e por isso ele inveja hoje você na posição que está de filho de Deus, de sacerdócio de Deus, de povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós precisamos tomar uma posição diante dessa situação. O mundo já é maligno.